Carlos Miguel chegou ao Palmeiras apimentando uma polêmica. Fala família Palmeiras, aqui é o Carlos Miguel e agora eu defendo o primeiro campeão mundial. Mas ele não é o primeiro a jogar pelo Palmeiras e Corinthians, a provocar um rival e ir jogar no outro. Neto, apresentador e comentarista da Band, ídolo do Corinthians, conquistou o Brasileirão de 1990 lá e provoca o Palmeiras sempre que possível, jogou no nosso Verdão e em 1989 fez um gol no Corinthians em uma vitória por 2-0 do Palmeiras contra o seu maior rival e na entrevista pós-jogo fez questão de provocar o Corinthians. E qual é a emoção de fazer explodir a torcida desse jeito? A emoção, de um lado, é o Palmeiras vibrando, e do outro é o silêncio deles. Eu sempre faço gol contra eles. Mas se tem ídolo de lá, tem ídolo de cá também. Edmundo, um dos maiores jogadores da nossa história, conquistou o Campeonato Paulista, Brasileirão, sempre fez muitos gols no Corinthians, atuou pelo nosso maior rival em 1996. Eu fiquei assustado com a média de gols do Edmundo. Em 33 jogos, Edmundo fez 23 gols. Olha, eu não assisti a época, tenho 19 anos, mas se você que está me assistindo viu o Edmundo no Corinthians, comente como foi, porque, meu Deus, eu fiquei, como que não falam sobre isso? Um jogador fazer 20 gols em uma temporada hoje em dia já é absurdo, imagina 23 em 33 jogos, o Edmundo jogava muita bola. Foi bem a época ali daquela meia-verdade que o Edmundo foi o melhor jogador do mundo em 97, atuando pelo Vasco, mas foi o Ronaldo Fenômeno que foi o melhor do mundo em 1997. Inclusive, só uma curiosidade, o Edmundo que jogou pelo Vasco também jogou pelo Flamengo. Ele foi para o Corinthians emprestado pelo Flamengo, uma loucura. Jogou nos 4 rivais aí, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Vasco. Mas falando dos anos 90, temos ele, Viola, sim, o jogador que imitou um porco na comemoração do gol na final do Campeonato Paulista de 1993, atuou pelo Palmeiras. Lá em 1997, inclusive, ele chegou a fazer um gol no Corinthians, sim, fez um gol no Corinthians e imitou um gavião. Para tentar, tem um porco fazendo gol no Palmeiras, vai imitar um gavião contra o Corinthians. Isso mesmo, é Viola, anos 90 do futebol, a nata do futebol, e o Viola que jogou pelo Palmeiras e pelo Corinthians fez isso aí. E falando de alguém mais recente, Roger Guedes, ele, campeão brasileiro pelo Palmeiras. Inclusive tem uma coisa que pouca gente fala, o Roger Guedes tem uma tatuagem no Brasileirão de 2016, já que foi o primeiro e até agora único título da sua carreira. Mas em 2017 ocorreu alguns ruídos, atritos entre Palmeiras e Roger Guedes, como o trote que ele sofreu durante a preparação para a Libertadores. Ele foi parar no Corinthians 4 anos depois, lá em 2021. E claro, chegou provocando o Palmeiras, falando que o Palmeiras não tem mundial, que o Palmeiras isso, que o Palmeiras aquilo, e fez gol no Palmeiras, alguns gols no Palmeiras, inclusive, mas com destaque para em 2021, quando ele fez 2 gols da vitória lá no Clássico, lá no Derby, no retorno do Brasileirão de 2021. Outro craque dos anos 90 é o Rivaldo, ídolo do Palmeiras, você sabe disso, fez o gol do título do Brasileirão de 1994 contra o Corinthians. Mas antes disso, o Rivaldo jogou no Corinthians. Ele veio do Corinthians para o Palmeiras, isso mesmo, Rivaldo, que é nascido ali em Pernambuco e etc, nordestino, ele jogou no Corinthians e depois ele foi parar no Palmeiras e ele virou o ídolo do Palmeiras, fazendo um gol de título, sendo um dos melhores jogadores da nossa história em qualidade técnica. Claro, maiores é difícil porque não teve muitos títulos, não foi uma passagem duradoura, mas melhores, Rivaldo para mim é um dos melhores, eu não tenho dúvidas, e pode deixar sua opinião aí embaixo nos comentários. Mas voltando agora para alguém mais recente, um cara que foi campeão brasileiro pelos dois. Eu quero saber se você consegue adivinhar. Deixa aí embaixo e assiste o vídeo até o final para você falar quem eu esqueci para eu fazer uma parte 2 de jogadores que atuaram pelo Palmeiras e pelo Corinthians. E o que eu vou falar agora é Bruno Henrique, ele que foi campeão brasileiro pelo Corinthians, jogou muito no Corinthians, voltou ao futebol brasileiro em 2017 e jogou
pelo Palmeiras, aonde foi campeão brasileiro também, jogando muita bola. O Bruno Henrique foi um dos destaques do Brasileirão de 2018, era um dos meus jogadores favoritos, inclusive. Agora um assunto mais delicado, que mexe comigo. Esse talvez foi um dos primeiros jogadores que realmente assim me deixou triste, porque quando você é criança, você não fica, meu Deus, jogador, só pensa em dinheiro. Então é um assunto triste pra mim. É delicado falar, e a gente tinha me magoado antes de ir pro Corinthians, é impressionante. Wagner Love. Wagner Love, revelado no Palmeiras, cria da academia, foi para mim um dos meus primeiros jogadores que gostava muito de ver no Palmeiras, as tranças verdes, quando ele voltou lá em 2009 e nem teve uma passagem muito boa, mas o Wagner Love, que foi assim, aquele jogador, não vou falar que é tipo Henrique, tipo Gabriel Jesus, porque esses jogadores foram outro patamar, mas o Wagner Love era água no deserto. Que a gente tinha ainda mais um jogador criado no Palmeiras, revelado pelo Palmeiras. Lá em 2015 ele foi para o Corinthians e ele já tinha provocado o Palmeiras em 2012, quando fez o gol da queda do Palmeiras em 2012, porque aquele gol não garantiu nada, o Palmeiras iria cair com ou sem aquele gol, mas ele provocou o Palmeiras naquele gol pelo Flamengo, e aí a relação já estava rompida já, e ele foi para o Corinthians em 2015, chegou a fazer gol no Palmeiras também e foi campeão brasileiro pelo Corinthians lá em 2015 e marcou história lá, foi campeão paulista, etc. Acaba que ele jogou mais no Palmeiras, pelo menos na minha opinião, qualidade técnica no Palmeiras ele foi melhor, mas no Corinthians ele foi campeão, ele foi mais campeão e fez uma história melhor no Corinthians. Mas se tem jogador revelado lá, o que cresceu lá, no Palmeiras e que foi pro Corinthians, tem jogador que cresceu no Corinthians e veio para o Palmeiras e se tornou ídolo do Palmeiras, conquistou títulos, etc. O Everton, que está em alta agora, esse papo do Everton ter jogado no Corinthians pelas recentes falhas dele em derbys, e o Everton jogou no Corinthians, ele inclusive tem uma foto muito legal dele com um carro de Fórmula 1, queria saber o contexto dessa foto, mas ele atuou no Corinthians, era terceiro goleiro, não era principal, não foi revelado lá, foi um destaque de um time pequeno que o Corinthians contratou e foi para lá. Então o Corinthians tem aí o Everton na sua história como um jogador que não atuou muito lá, mas passou por lá, esteve por lá e veio para o Palmeiras anos depois, quando ele era ídolo do Atlético Paranaense, ele veio para o Palmeiras e aí no Palmeiras ele virou um dos maiores goleiros da história, bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras. Tem mais Libertadores do que o Corinthians, então é o caso de jogador que tem mais títulos pessoal do que o próprio time que o revelou ou que o projetou, é o Everton com 2 títulos da Libertadores. E agora uma pergunta, você prefere atuar pelo rival do clube que você é ídolo, mas você vai estar lá com seu amigo, ou manter a história intacta com o clube que você é ídolo? O Roberto Carlos escolheu jogar com um amigo. Quando o Ronaldo Fenômeno foi para o Corinthians, convidou o Roberto Carlos para vir também, e o Roberto Carlos aceitou o convite e encerrou a sua carreira atuando pelo nosso maior rival. Acabou que sua passagem não foi tão boa, a do Ronaldo foi ótima, mas a dele não foi tão boa, inclusive a eliminação para o Tolima, né? Eu não lembro se ele estava lá, mas foi nessa época que ele foi, 2010, 2011, ele estava lá nessa fase aí. Ele não foi nada demais lá e a sua história do Palmeiras se manteve intacta. Tem muita gente que nem lembra que o Roberto Carlos atuou pelo Corinthians, mas isso lá aconteceu. Agora, se tem alguém que todo mundo lembra que jogou pelo Corinthians, é o Edilson. Eu não sei se você sabe, o Edilson Capetinha, ele mesmo, o cara das embaixadinhas no derby de 1999, esse cara jogou pelo Palmeiras e era muito ídolo. No Palmeiras de 93, 94, o Edilson era um dos melhores jogadores. Fez gol! O Edilson fez gol em Corinthians várias vezes. O Edilson era talismã, o Edilson era muito craque, era muito ídolo do Palmeiras, muito mesmo. Porém foi pro Corinthians. E além de ir para o Corinthians, ele provocava muito o Palmeiras. E não era uma provocação, tipo, no Mundial, era uma provocação das embaixadinhas, beirava, eu não acho as embaixadinhas um desrespeito, aí cada um tem sua opinião, mas beirava o desrespeito, sabe? Beirava não só nisso, mas nas declarações também, de uma forma geral, assim. Então o Edilson é apagado da história do Palmeiras. A Mancha Verde uma vez fez um mosaico do time campeão de 93, não tinha o Edilson lá, e olha que ele era titular e um dos melhores jogadores, como eu falei. Agora imagina aí, você tá bêbado e vir o time te ligar e falar, eu vou,
Foi isso que aconteceu com o Paulo Nunes. O Paulo Nunes, que é ídolo do Palmeiras, esse aí incontestável, foi pro Corinthians aceitando quando ele tava bêbado. Ele tava bêbado, ele já contou essa história. Ele, vou pro Corinthians, tá bom, vai. E ele foi. Ele foi pro Corinthians, mas não durou muito tempo lá, até porque ele aceitou ir bêbado, mas teve a passagem pelo Corinthians e sua história no Palmeiras se mantém intacta. Agora, um que poucos lembram que atuou pelo Palmeiras e pelo Corinthians é um dos maiores zagueiros paraguaios da história, atrás apenas, claro, do Gustavo Gomes. É o Gamarra, que é ídolo, um dos maiores zagueiros da história do Corinthians, já atuou pelo Palmeiras. É o Gamarra, que é muita bola, joga muito, tem que reconhecer, já atuou pelo Corinthians e pelo Palmeiras também. Mas como eu falei, eu quero saber quem eu esqueci. Deixa aí embaixo nos comentários e me fala qual te marcou mais, qual doeu mais e qual você acha que a história no Palmeiras acabou porque jogou no Corinthians. Deixa sua opinião aí embaixo nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, como eu falei, comenta e segue o Palmeiras Comoção em todas as redes sociais, por favor, tá bom? Aqui tem vídeo todos os dias, então ativa o sininho das notificações. Até a próxima e avante palestra. Like a Hellcat.